satisfação que eu acolhi esse convite da Vitória Régia, dessa escola que eu tenho muita identificação, através de Sandra Miranda, a sua diretora e líder afetiva da escola, para me endereçar às mães durante essa pandemia. É o que nós podemos chamar de supermães na pandemia. Eu também sou mãe, tá? Também estou confinada e sou vó, ou seja, mãe duplamente, 2 vezes, de uma linda menininha chamada Letícia, que nasceu agora no dia 17 de março, em pleno confinamento. Sou uma avó virtual, porque tenho acompanhado tudo da minha netinha, a queda do umbigo, meus primeiros sorrisos, tudo pela internet. Felizmente temos esta plataforma, temos esta condição incrível de podermos nos interessar uns aos outros, né, neste confinamento, de uma forma assim, completamente próxima da realidade. O virtual não é o real, mas ele dá uma sensação de verdade. Estamos ali vendo as pessoas que amamos. É a essas mães, né, a vocês, mães da escola, mães que são realmente guerreiras neste momento e que nós temos que ter uma força interna que talvez a gente nem percebia que tinha, certo? Então, é um momento que eu chamo desafiador. A pandemia, né, a quarentena, o isolamento social, o confinamento, qualquer nome que vocês queiram dar, dá no mesmo. Tudo isso que veio do nada, né, de forma inesperada, nos pegou de surpresa e nos deixou sem ter ferramentas ainda para ter como lidar com isso. Eu, como psicanalista e que estou agora na minha plataforma online, atendendo paciente, coordenando grupos de formação, fazendo lives, fazendo palestras, eu também me senti reinventando a minha forma de transmitir o saber, de poder acolher as pessoas, porque é tudo muito novo. Então, ficar completamente tranquilo neste momento é extremamente estranho. Tá? Então não é para ficar tranquilo, é para ficar angustiado, ficar sobressaltado, preocupado, ansioso. Então este é o cortejo de sentimentos que são desencadeados dentro de nós quando somos pegos de surpresa numa coisa inesperada e que não temos ainda os subsídios internos para lidar com isso. Então eu quero dizer às mães que amanhã, que é o nosso dia, né? As mães foram capacitadas de uma forma genial. Por que eu digo isso? Porque todos nós fomos capacitadíssimos. Todas nós. De que maneira? Nós gestamos. Nós conseguimos gestar dentro de nós pessoas. Nós conseguimos, desde o momento que a gente saiu do laboratório e pegou o resultado positivo, que a gente já se sentiu mãe, que a gente já foi comprar o primeiro sapatinho no shopping, tá? E a primeira roupinha, e a gente já sonhou com o bebezinho, se seria menina, se seria menino, qual seria o nome. Vamos agora, neste momento, rememorar. Eu também, quando estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Eu quero rememorar o momento que eu tive no beta-HCG positivo e eu ia ser mãe. Eu ia gestar uma pessoa, já estava gestando dentro de mim um outro ser, que eu não sabia como seria. Não sabia o sexo, não sabia de que forma seria, como seria a personalidade, se seria uma criança tranquila, se não seria, se seria travessa, se seria uma criança obediente. E eu estava me sentindo assim, rememorando como eu era com as crianças pequenas, como eu era com as bonecas na infância. Né? Como eu gostava de fazer os aniversários das bonecas, como eu gostava de fazer as roupinhas, de dar comidinha. Mas agora não era mais uma boneca, agora uma pessoa. Era uma pessoa que estaria nos meus braços dali a 9 meses. E no meu caso foi até mais rápido, ele foi prematuro. Mais cedo do que eu imaginava, chegou nos meus braços, um bebezinho. Então, vamos neste momento fazer essa viagem no tempo, tá? Eu convoco vocês, mamães, convoco a mim, a todas as mães que possam estar assistindo, mães da escola, funcionárias, da equipe técnica, da diretoria, todas as mães, eu as convoco para uma grande viagem através da minha fala. Esse primeiro porto da nossa viagem, o nosso barco vai entrar no mar,
é exatamente o momento do resultado do exame no laboratório. O momento em que a gente se sentiu atribuída a ter uma missão que a gente não sabia como iria fazer. Se seríamos competentes, se o nosso organismo estaria ok para gestar o tempo que fosse necessário para um bebê nascer, se a gente teria algum problema. Hoje as mães sofrem o problema da zika, da chikungunya, desses mosquitos. Felizmente na minha época não tinha isso. Então eu não tinha que me preocupar com mosquito, mas eu preocupava-me com outras coisas, coisas muito complexas também. Se o bebê seria normal, se ele teria algum defeito, como seria, como eu reagiria se o bebê fosse problemático, se fosse um bebê que eu tivesse que realmente me desdobrar mais ainda. Naquela época não havia a possibilidade da gente antever. Hoje a tecnologia é fantástica, já existe a amniocentese, que já há condição de saber exatamente como o bebê será, do ponto de vista genético, do ponto de vista orgânico. Então isso é fantástico. Então hoje a gente já tem ferramentas muito mais interessantes durante a gestação. Hoje a gestação é assistida de forma medicamentosa com muito mais propriedade. Eu estou falando para vocês da minha experiência de 35 anos atrás. Eu sou mãe de um rapazão de 35 anos, pai também. Mas o que eu quero dizer é que o sentimento é o mesmo. Chegar em casa com um resultado positivo é imaginar que a nossa vida não será mais a mesma. E realmente, vocês sabem, nós sabemos que nem o nosso sono é mais o mesmo. Depois que a gente é mãe, a gente parece que tem um ouvido amplificado, que a gente ouve tudo. Se no quarto vizinho o bebê faz algum tipo de movimento, a gente acorda, a gente levanta, a gente tem uma antena parabólica. Mãe é uma verdadeira antena parabólica de afeto. Então, parabéns para nós. Parabéns que nós nos transformamos de mulheres em mães. Mãe também é mulher, mas a gente tem esse atributo divino de gerar, de criar dentro de nós. Claro que os pais são fundamentais. Se não houvesse pais, não seríamos mães. Mas eles, infelizmente, eles não têm a experiência visceral, porque eles não gestam, apesar de que tem homens que se solidarizam tanto às suas esposas que ficam também sentindo sintomas durante a gestação. Eu acompanhei casais no atendimento clínico, no consultório, de que eles também ficam grávidos, eles também engravidam, eles também sentem coisas emocionais, é lógico, porque o corpo deles é o mesmo, mas o nosso corpo não é o mesmo. A nossa barriga cresce, os seios se avolumam, a gente fica com o corpo meio feio, a verdade é essa, diferente do corpo que a gente tinha antes, que a gente estava acostumado a gostar. Mas parece que a presença daquele ser dentro da nossa barriga, que mesmo a celulite que aumenta, a estria, tudo aquilo a gente contempla como é assim mesmo. O mais importante é este bebezinho que está crescendo, se desenvolvendo e que a cada ultrassom, agora tem ultrassons morfológicas, ultrassons, eu acompanhei minha nora e vi como agora a tecnologia é avançada para acompanhar em 3D o feto, que já, você já vê ele se movimentando, você já vê as formas. Naquela época não era assim. A ultrassom já existia, mas ela era um pouco rudimentar. Então a gente não tinha exatamente a condição de saber exatamente o que estava acontecendo. Bom, chegou o grande dia, nasceu o nosso filho, a nossa filha, o dia em que a gente o colocou e a colocou nos braços, o dia glorioso em que a gente recebe, né, aquele presente que saiu da gente e que vai estar muito ligado a gente, vai estar muito ligado a gente por muito tempo. Eu quero dizer a vocês que nós humanos somos mamíferos falantes, nós temos uma gestação longa, a maior gestação do reino animal, dos mamíferos. A gente tem 9 meses internamente, pode ser 8, pode ser 7, pode ser até menos, porque hoje em dia já tem grandes prematuros e que sobrevivem. Meses dentro de nós e anos do lado de fora. Eu quero dizer a vocês, mães queridas, que nós ainda estamos gestando o nosso filho. Quantos anos para a gente sentir que ele é autônomo? Então, as crianças, elas precisam do nosso amparo, do nosso amor, da nossa proteção, mas também precisam dos nossos limites, precisam das nossas palavras que possam traduzir cuidado. E uma palavra fantástica, e que não é uma palavra de desprezo, é o não.
Eu quero dizer a vocês que nós somos construídos pelo não, não só pelo sim. Quando eu digo não a uma criança, que ela não pode fazer aquela coisa, não é porque eu estou fazendo mal a ela, ao contrário, eu estou cuidando dela, para que ela não se machuque, para que ela não sofra, eu estou protegendo. Então, o não é uma palavra de afeto, de amparo. Só que nós mães, no início, a gente não sabe direito como proferir o não, como proferir o sim, como o não vai acontecer, de que forma, será que eu vou saber educar? Quantas perguntas nós já nos fizemos? A escolha da escola, que é um processo complexo, fora tudo que a gente vive antes, né? A criança passa por muitas coisas, como eu estava falando, o mamífero humano, esse mamífero falante que tem a palavra, nós somos muito frágeis. Para vocês terem uma ideia, o nosso cérebro nasce exposto. Só tem o corinho cabeludo em cima do cérebro. A caixa craniana, ela está aberta. Existe uma fissura que chama-se fontanela ou moleira. E se qualquer pancadinha ali, o bebê vai ter sofrimentos seríssimos. Então, olha como nós somos imaturos. Quanto tempo para a gente segurar o pescocinho? Demora para sentar, demora para caminhar, demora para falar. São meses, anos, né? 1 ano e pouco, às vezes a criança não fala ainda. Então essa gestação que nasceu, o bebê que nasceu daquela gestação de meses, ela vai se prolongar do lado de fora. E eu quero dizer a vocês que esse prolongamento não termina. Vocês estão gestando os filhos de vocês ainda. Eles estão no ensino fundamental, eles estão na educação infantil, eles estão no ensino médio, mas eles ainda são gestados em alguns níveis. Em outros níveis, o cordão umbilical que se parte no parto é o mais simples de todos. É o que separa, né, o corpo dele do nosso. Mas há outros cordões umbilicais ao longo da vida. E eu digo a vocês que esses cordões são eternos. Porque tem alguns que a gente vê às vezes uma senhora de 80 anos com um filho de 50 e achando que ele é um menino. Porque mãe é eterna e atemporal. Nós sempre vamos achar que os nossos filhos são crianças, que precisam de amparo, que precisam de ajuda, que precisam de cuidado, que precisam de carinho. Então, esse cordão umbilical simbólico, emocional, ele vai ser deslindado dia a dia. Ele não vai ser imediatamente cortado, impossível. Nós temos que ter paciência. Eu digo a vocês que paciência é uma coisa incrível, porque a ciência da espera. Temos que exercitar a espera. E junto com a espera, neste momento, eu quero que a gente exercite a esperança. Porque a esperança, como diz no popular, é a última que morre. Então temos que dinamizar. Mãe é o ser de esperança. É ser de esperança. A gente já exercitou a esperança na gestação. Quando a gente esperava que fosse tudo bem. Quando a gente ficava tensa quando algum resultado de exame não ia muito bem, quando a gente se preocupava com alguma coisa que poderia acontecer. Nós fomos seres de esperança. E eu quero convocar nessa viagem da gestação de todas nós, que a gente possa dinamizar mais uma vez a esperança nesta quarentena. Nós somos seres de esperança, seres de paciência também. Temos que ser, neste momento, pessoas que possam acolher de forma afetiva o momento completamente inusitado, inesperado, completamente novo, desconhecido que a pandemia trouxe para nós, para nossas famílias, para os nossos relacionamentos. Este micro-organismo, que nem organismo é, porque ele só fica ativo quando ele entra numa célula, ele é até inanimado, mas ele ganha força dentro do organismo humano, o Covid-19, microscópico, ele faz uma devastação sistêmica no nosso organismo. Então, nós temos que nos proteger deles. E a melhor forma de se proteger deste invasor, né, que invadiu o nosso cotidiano de uma forma
devastadora, é através de 3 palavras que eu quero passar para vocês: esperança, afeto e, finalmente, paciência. Se nós conseguirmos termos a mesma paciência que tivemos na gestação dos nossos filhos, se nós conseguirmos dinamizar a mesmíssima esperança que tivemos, que seriam lindos bebês maravilhosos, e se nós tivéssemos a certeza e a segurança do afeto, do amor, do acolhimento, da sensação de continência, de que somos continência de um conteúdo e que podemos ser acolhimento e escuta aos nossos filhos neste momento, que essa é a nossa tarefa máxima, estamos sendo colocadas à prova. Então são as supermães da pandemia, super-heroínas. Mulheres que amanhã vão celebrar o seu dia confinadas, muitas vezes sem o abraço dos filhos, muitas vezes sem o carinho, sem o aconchego, sem aquele almoço do domingo fantástico em que vinha todo mundo. Os filhos, os genros, as noras, as filhas, os netos, as netas, os cunhados, as cunhadas, toda a parentela, né? Aquele momento de celebração, Dia das Mães. Eu sei que é uma data comercial e que mãe é todo dia, mas se escolher uma data, como tem outras datas comemorativas, Dia da Criança, né? Dia dos Pais, certo? Dia dos Namorados, faz parte do calendário capitalista que nós estamos inseridos. Mas acontece que aquele dia, que não é só amanhã, esse dia, é todo dia, é um dia que vai ser diferente de todos os dias, porque é o dia que a gente vai ter um Dia das Mães completamente novo. Eu as convido a topar o desafio de fazer de amanhã, mães queridas da Escola Vitória Régia, funcionárias, né, pessoas da diretoria, professores, todas as mães, de fazer de amanhã o melhor Dia das Mães das nossas vidas. Sabem por quê? Porque é o dia onde a gente vai testemunhar de forma incrível o amor, a esperança, a fé, a confiança, a certeza que tudo vai passar e que nós somos ali portos seguros para aguentar os barquinhos que são nossos filhos, que vão se ancorar na gente. Somos portos seguros, vitoriosos, que não se abalam. É um dia para a gente testar a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade de reinvenção. Vamos reinventar um Dia das Mães fora de série. Eu agradeço este convite com toda a minha força e com todo o meu afeto, porque eu estou endereçando essas palavras a vocês, porque eu as endereço para mim também. Eu estou celebrando junto com vocês esse dia, através desta palestra. Eu estou celebrando com vocês essas palavras, que elas sejam sementes que brotem em terrenos férteis e que possam produzir plantas, possam produzir árvores fortes, com galhos, com copas frondosas. Que essas palavras ecoem de uma forma incrível no coração de cada uma de vocês, porque elas estão saindo do meu coração. Talvez nesses 40 anos de prática na psicanálise, como psicanalista, psicóloga, psicanalista, palestrante, professora, educadora também, coordenadora de cursos de formação do meu instituto, que já tem 23 anos, talvez eu nunca tenha feito uma palestra com tanta condição de passar o meu afeto. Porque estamos no sofrimento. E quando estamos no sofrimento, parece incrível, parece que o sofrimento nos capacita a sermos mais criativos. Temos que usar a criatividade. Temos que fazer um dia amanhã com muita criatividade, um dia com muita harmonia, um dia com vibrações positivas, com energias de amor, de carinho,
de ternura. Se os filhos estão longe, não tem problema. Aquelas mães que não têm filhos adultos e que estão morando nas suas casas e talvez não se encontrem, que possamos estar em vibração positiva com eles e suas famílias. Os filhos que estão perto, as crianças, os adolescentes, os púberes. Que privilégio de estarmos confinadas com os filhos junto, de estarmos que nem uma galinha com os pintinhos embaixo da asa. Que seja um dia rico em celebração, que seja um dia rico em alegrias, que seja um dia rico em paciência, em esperança, em amor. Então esses são os meus votos. E continuando a minha fala, eu quero dizer a vocês que eu construí uma metáfora que eu gostaria de passar para vocês, essa metáfora que eu pensei numa outra live que eu fiz, que surgiu, né, foi inspirada, né, por essa metáfora, não sei como, devo ter visto em algum lugar, porque nada é novo, né, eu leio muito, então devo ter lido em algum ponto, não lembro do autor, mas me apropriei da metáfora e fazendo uma adaptação a exatamente o que eu estava falando, que era exatamente estratégias emocionais para lidar com a pandemia. E eu quero trazer essa metáfora para vocês, para que nós possamos refletir sobre ela, porque eu acho que essa digressão e essa alusão, essa comparação metafórica vai trazer elementos de muita bagagem para a gente poder refletir nesta pandemia de uma forma excepcional e poder realmente vencer. A metáfora é o seguinte: há pessoas no mundo que são jangadas. Vamos imaginar que o mundo, o globo, é um grande oceano, que a vida é um oceano. E como todo oceano, a gente não tem como saber como é que vai ser o mar amanhã. Se ele vai ser tempestuoso, se ele vai ser calmo, se as ondas vão ser altas, se as ondas vão ser tranquilas. Ou seja, o oceano é um mistério. É como a vida. A vida é um mistério. Não sabemos o que vai acontecer no próximo minuto. As coisas são impermanentes. Quem imaginaria no Dia das Mães do ano passado que a gente estaria dessa forma? Quem teria esse pensamento? Quem imaginaria que tudo isso estaria acontecendo? Quase ninguém. Era inimaginável essa situação. Então a vida é assim, igual a um oceano. Eu acho que essa metáfora é muito pertinente. Assim como o oceano, ele guarda mistérios, guarda surpresas nas suas águas, no seu fundo do mar, desde tesouros que estão lá, como também peixes ferozes, tubarões, milhões de coisas. Então, como a vida é um oceano, e um oceano extremamente desconhecido e misterioso, e se nós somos barcos, temos que pensar em 3 tipos de barcos, e eu coloco para que as mães pensem nesses barcos. O primeiro barco é um barco simples, é um instrumento de navegação muito rudimentar, muito arcaico, muito antigo, que é a jangada. Quem não conhece a jangada? Quem não conhece, quem nunca foi a Maceió e viu as jangadas lá da praia de Pajuçara? A jangada é um barco simples, super tosco, né? E que o jangadeiro tem que, com o remo, ele fazer força para deslocar o barco. Porque a jangada vai exigir do jangadeiro uma boa musculação, ele tem que ter energia para muscular a jangada. Este é o primeiro barco. Que pessoas são essas? Que mães são mães jangada? São aquelas que acham que vão dar conta de tudo e que não querem ajuda. Elas querem a força do braço. E elas se cansam. E nessa pandemia, que o oceano ficou turbulento e complicado, que a vida ficou extremamente tempestuosa, um verdadeiro tsunami nas nossas vidas, a jangada não vai dar conta. A jangada não vai conseguir atravessar essas vagas, essas ondas gigantes, ela vai só sobrar. Então, as mães que só contam com a força do próprio braço, que não buscam ajuda, que não buscam parcerias, que não acolhem, né, as opiniões dos outros, que são fechadas e acham que são onipotentes, não são supermães. As mães jangada, elas não vão dar conta, elas vão só sobrar, elas podem naufragar.
Então, cuidado para não sermos mães jangada. Outro tipo de mãe, que é outro tipo de embarcação, é a caravela. O barco à vela é melhorzinho que a jangada, porque ele tem velas. E as velas, elas podem ser infladas quando tem muito vento, mas elas murcham quando não tem vento. Foi o que aconteceu com as caravelas do Cabral. Por conta da calmaria, eles vieram parar aqui na costa, né? Na nossa costa brasileira, e o Brasil foi descoberto. Então, quem são as mães caravela? Mães caravelas são as que só ficam bem quando tudo está bem, quando o vento está favorável. Quando tem calmaria, ficam mal, depressivas, tristes, sem energia. Então é necessário que tudo esteja ótimo para que elas estejam ok. Se aparece uma febrinha, elas se descabelam e só pensam o pior. Quando a criança tosse, já imagina que é o Covid-19. Essas são mães simplesmente caravela. Dependem do vento, depende de tudo ok para eu estar ok. Não tem força para enfrentar as diversidades. E podem ficar à deriva caso não vente suficientemente. Então, se as coisas não estão 100% bacanas, nada feito. Elas estão entristecidas, para baixo, sem energia. Vamos não ser mães caravela. Quem tiver essa tendência, faça essa reflexão. Não é a melhor mãe, não é a super mãe da pandemia, não. Eu vou lhe dizer a vocês quem vai ser a mãe ok, a mãe que vai dar conta desta pandemia. É a mãe barco a motor. É a mãe transatlântico. Que mãe é essa? O transatlântico tem uma casa de máquinas dentro dele. Ele tem força dentro dele. Se houver calmaria, falta de vento, não tem problema. O barco a motor anda de qualquer jeito. O que está dirigindo o barco, o capitão, não precisa ter a força do braço. Não precisa do vento. Ele tem força interna para enfrentar tsunami, vagalhões, calmarias, tempestades, todas as situações adversas do oceano, da vida. E nesta metáfora a existência é isso, e nós estamos vivendo um tsunami. Nós estamos vivendo ondas de alta, periculosidade, ondas que os barquinhos pequenos não aguentam. Mas se somos transatlânticos, se somos embarcações potentes, transcontinentais, transoceânicas, embarcações que vão com força, atravessando as dificuldades com galhardia, com entusiasmo, com energia, nós temos dentro de nós um big motor. Nós temos um motor que não para. E que motor é esse, gente? Que motor é esse? Nós já temos o motor. Eu quero dizer a vocês que esse motor já existe. Esse motor que eu estou me referindo é o mesmo motor que fez a gente gestar. É o mesmo motor que fez a gente cuidar, acolher, quando era pequenininho, trocando as fraldas, perdendo noite. É o mesmo motor que fez a gente amamentar, às vezes com dificuldade, chorando, sofrendo, dolorido, precisando de ajuda, usando bomba, o mamilo ferindo, sangrando muitas vezes. É esse mesmo motor interno que faz a gente se doar, que faz a gente acolher, que faz a gente se alegrar com o crescimento do outro, que faz a gente ter essa generosidade incrível de querer o melhor para o filho, muitas vezes, mas também celebrar porque o melhor para ele é o melhor para nós. E nós vibramos com o crescimento dos nossos filhos. Qual é o sonho de qualquer mãe? É que os nossos filhos nos superem em tudo, economicamente, emocionalmente, materialmente, amorosamente, que eles sejam felizes mais do que nós. É este mesmo motor que faz a gente ser uma espécie completamente diferente das outras espécies,
que faz a gente conseguir encontrar energia e força dentro de nós. Mães transatlânticos, mães barcos a motor, mães que não têm medo de nada porque elas têm esperança, porque elas acreditam que elas precisam ficar firmes para poder os filhos se sentirem firmes. Mães esperançosas geram filhos esperançosos. Mães carinhosas geram filhos carinhosos. Mães acolhedoras geram filhos que vão acolher a dor do outro. Mães criativas geram filhos que vão usar da imaginação, da criatividade, uma ferramenta genial. Mães barco a motor. Quem são elas? Onde estão elas? Somos nós. Somos nós. Só que falta, às vezes, a gente confiar nisso, acreditar nisso, tomar posse dessa competência, ela é nossa. Tomar posse, se apropriar daquilo que já está dentro de nós, que já é genuíno, que já faz a gente se sentir vitoriosa. Quando tudo está bem, e mais ainda, quando tudo está complicado. Então, queridas mães, essas palavras é para ajudá-las a construir a casa de máquinas dentro de vocês. Como é que a gente vai fazer isso? Quais são os ingredientes para a casa de máquina funcionar? Quais são os ingredientes para que essas coisas aconteçam? O primeiro ingrediente é a escuta. Vocês estão escutando. E se nós temos dois, órgãos do sentido acionados no confinamento, que é a visão e a audição, vocês não estão me vendo materialmente. Eu não sinto cheiro, olfato não existe, eu não sinto paladar, eu não tenho contato físico. Mas nós temos dois órgãos dos sentidos que estão potencializados nesta pandemia. A visão e a audição. E, munida desses dois órgãos dos sentidos, eu posso plenamente enviar essa mensagem para vocês e vocês escutarem através do YouTube. Espero que tenha tudo certo. Eu sou uma novata nas novas tecnologias, mas estou me esforçando. E aprendendo, Nunca é tarde para a gente aprender coisas novas. Temos que estar abertos para as novidades. Então, qual é o primeiro passo para se tornar um transatlântico, transoceânico, transcontinental, com uma casa de máquinas perfeita e potente? Escutar. Estejam abertas à escuta. Estejam abertas às coisas boas que podem ser trocadas neste momento. Vocês são educadoras familiares. Vocês são educadoras domésticas, os primeiros educadores da vida dos seus filhos. Não são os professores da escola, somos nós, mães. É na família que eles aprendem as primeiras ideias de mundo. Então, a educação doméstica é educação incrivelmente arcaica e antiga dentro de nós. As palavras das nossas mães, elas vão trazer alento sempre. Então, escutem essas palavras e tomem posse de que vocês são grandes educadoras domésticas. Vocês são educadoras familiares, junto com os pais, claro, os esposos. As mães que estão sozinhas têm essa potência também e às vezes um outro adulto da família faz o papel paterno, tá? As mães solteiras também são educadoras domésticas e muitas vezes tem outras coisas que funcionam como o papel paterno, outras pessoas. Então, vocês têm que tomar posse de que são as grandes educadoras familiares e domésticas. E essas educadoras não estão sós, elas têm uma parceria com a escola, que não deixa de ser a educação formal. Não estamos sós. Vocês estão recebendo dos educadores formais, através de mim, que sou psicanalista, esta mensagem para que vocês tomem posse do que vocês já são. Então, o primeiro passo para se tornar uma mãe transatlântico é a escuta. O segundo passo é fazer o link
dessa escuta com os potenciais internos de todas nós. Mãe é um ser que precisa dinamizar sua autoconfiança a cada dia. Mãe é um ser que precisa dinamizar sua autoimagem e sua autoestima. Vocês são preciosas e especiais. Se julguem assim, se considerem assim, se queiram bem, se cuidem, se protejam, se vejam no espelho e se congratulem com a pessoa que vocês são. Então não é só escutar, é fazer o link do que está sendo dito com o que vocês realmente são. É o segundo passo. E o terceiro passo, o mais fundamental. Vamos à luta, vamos agir, vamos fazer funcionar o que somos, o que podemos. Vamos conseguir cuidar dos nossos filhos como nunca, protegê-los, ampará-los, escutá-los, que eles tenham na gente, além de um transatlântico confortável, para eles atravessar essa turbulência com tranquilidade. Quem já fez uma viagem de navio bacana, sabe como é confortável estar em pleno oceano, naquele mundo maravilhoso, que nem parece que a gente está numa superfície líquida, porque nem balança, né? É tão estável que a gente até esquece que está em pleno oceano com não sei quantos mil pés de profundidade, que aquilo é perigoso, e é como se a gente até se esquecesse do perigo. Mães transatlânticos são mães assim, são mães que vão dar limite na hora do limite, dar afeto na hora do afeto, acolher na hora do acolhimento, ser uma escuta permanente, ficar atenta para os sentimentos dos nossos filhos neste momento, como eles estão no estudo, como acolher a indisciplina do estudo, a falta de vontade de estudar, o desânimo, o tédio, estimulá-los, né? Eu cheguei a ver uns vídeos de algumas aulas que a escola está fazendo de videoaulas e videoconferências, aulas que são criativas, estimulantes, então vamos estimulá-los a gostar das aulas também. E nós também, quando estamos bem, os filhos percebem que nós estamos bem. Eu digo a vocês que somos antenas parabólicas, e eles também. Quando nós não estamos bem, por mais que disfarcemos, eles captam e eles ficam preocupados também. Então que possamos nos tranquilizar e ver este momento como o maior aprendizado talvez das nossas vidas, pelo menos essa geração, né? Essa população do globo está vivendo uma experiência que outras pessoas em outros séculos viveram e que a gente não tinha referência, nossos pais, nossos avós não tínhamos, né? Então são situações assim tão inusitadas, mas que vão nos fortalecer tanto como pessoas, que não sairemos os mesmos seguramente. E depois teremos o processo de adaptação que vamos desenvolver no retorno às aulas presenciais e tudo que vamos precisar estar dinamizando o tempo todo, né? Para tudo. Não só os filhos que irão para a escola de volta presencial, mas também quem vai voltar para o seu trabalho, quem vai ter que repaginar sua forma de viver, de ser. Ou seja, é um passar limpo completo da própria existência. Nós estamos fazendo quase 2 meses de confinamento, parecem séculos, porque a gente às vezes fica pensando, poxa, quando vai passar, quando vai terminar, isso não vai acabar. Atenção, cuidado com a imaginação negativa de futuro. Vamos evitar também sermos bombardeadas por tantos noticiários catastróficos. Sabemos que a coisa é difícil, não somos nécias, não somos inocentes nem ingênuas, mas vamos nos deixar contaminar menos pelas notícias negativas. Vamos nos deixar contaminar por notícias alvissareiras, por pensamentos positivos, de otimismo, de esperança. Vamos nos animar com o futuro. Vamos ficar gratas de que não estamos contaminados, que estamos realmente preservados e que o confinamento nos salva. E o confinamento não é uma maldição, é uma bênção. É uma proteção incrível. É no ambiente do nosso lar que nós estamos mais protegidos. Mais do que com as máscaras, mais do que com as luvas, mais do que com o álcool gel. O nosso lar é a grande bolha,
É o grande útero que estamos sendo gestados, pessoas melhores. A nossa casa é o ambiente onde estamos sendo cuidados, porque não estamos nos expondo, não tem outra alternativa. A determinação é essa. Temos também que ser obedientes, temos que obedecer para nos preservar e preservar quem nós amamos. Porque um ato de amor, a gente não vê os filhos no Dia das Mães, as mães que são mães de filhos adultos, que os filhos não moram mais com elas. É um ato de amor não ver os netos também. Então, talvez seja o Dia das Mães que mais se fez amor em ato. Um feliz Dia das Mães para todas. Fico muito feliz de ter trazido essas palavras para vocês. Feliz Dia das Mães. Um grande beijo no coração de todas. Obrigado mais uma vez, Sandra, pelo convite e pela oportunidade. Grande beijo. Tchau. Sejam muito felizes amanhã, porque eu também serei. Tchau.